Fala pessoal, Nelson Pacífico, e olha só, resolvemos criar esse grupo de estudos, Direita Estudos, para a gente conseguir transmitir e absorver também conhecimento aí com todos os participantes deste grupo, a fim de elevarmos o nosso conhecimento e o nível do nosso debate também. Diante dos últimos dias, nós ouvimos muito aí aquela palavra, comunismo, socialismo, estamos vivendo um período de comunismo e em outras coisas. Então, aproveitando esse gatilho, nós estamos trabalhando aí durante toda essa semana essa questão desses termos, comunismo, socialismo, e para entender isso, precisamos saber também um pouco o que é o capitalismo. Então, vamos iniciar de uma forma bem sintetizada, para a gente poder ter esse conhecimento aí, saber essa diferenciação. O capitalismo. O capitalismo é a preservação da propriedade privada, onde um empresário, um empreendedor, um investidor, um industrial, ele compra, ele paga pela mão de obra. Essa mão de obra vai gerar um determinado produto, ou bem, ou serviço, e a venda desse material vai gerar um lucro no qual o empresário, esse detentor dessa mão de obra, irá absorver esses lucros. Então, basicamente, o capitalismo é esse regime onde um determinado grupo de pessoas, que seria uma classe empresarial, contrata um grupo de outras pessoas que estariam vendendo a sua mão de obra, geram uma riqueza, um produto, e isso é comercializado, e essas pessoas, elas têm lucros, o empresário paga a mão de obra e fica com lucro. Então, teoricamente, o capitalismo é isso. E o socialismo. O que é o socialismo? O socialismo, ele vem para destruir esse regime capitalista. Ele traz uma filosofia na qual ele vai dizer assim para esses trabalhadores que foram contratados. Ele vai falar o seguinte: olha, vocês estão trabalhando e gerando riqueza para somente essa pessoa. Vocês não podem fazer isso, vocês têm que trabalhar e gerar riqueza para vocês. Mas quem é que fala isso aí? É o Estado. Então, o Estado entra nesse regime e ele começa a falar: olha, vocês vão trabalhar e dividir a riqueza entre vocês. Mas quem vai controlar isso aqui sou eu. Então, se eu tenho aqui uma fábrica de palito de dente, essa fábrica ela é do Estado, vocês vão trabalhar e nós vamos pegar esse lucro depois e dividir com todos os trabalhadores. Mas eu estarei aqui coordenando todas as ações, dizendo quanto é que vai ser o preço, para quem que vocês têm que vender, para quem que vocês têm que comprar, qual é a carga horária de trabalho de vocês, se vocês podem ou não trabalhar, a idade. Então, é a intervenção gigantesca do Estado, dizendo que o capitalismo não presta e que o que presta é o Estado. O Estado vai entregar carta, o Estado vai explorar o petróleo, o Estado vai explorar as rodovias e o Estado vai contratar pessoas e vai ganhar dinheiro com aquilo e vai dividir isso com as outras pessoas. Então, a intervenção do Estado em absolutamente tudo se chama de socialismo. Bem, e o comunismo? O que é o comunismo? O comunismo é a ausência do Estado, dizendo assim: olha, não existe Estado. Toda a riqueza que nós produzimos como classe trabalhadora, nós vamos dividir entre si. Nós não precisamos de ninguém cuidando, ninguém regulando, ninguém dizendo o que temos que fazer, o que deixar de fazer. Aqui nós vamos fundar cooperativas, dividir classes, entre outras coisas, e vamos trabalhar para nós. Então, vejam bem, o capitalismo, depois vem o socialismo, destrói o capitalismo, onde o Estado começa a regular e cuidar de tudo, e depois vem o comunismo e destrói também o socialismo, que já lá atrás já destruiu o capitalismo. Então, se formos reparar na história, nós temos poucos casos de comunismo no mundo. Quando se fala que Cuba é comunista, que Venezuela é comunista, que a China é comunista, está errado. Eles foram regimes
socialista e não comunista. Porque se existe Estado, não é comunismo, é socialismo. Então, o comunismo vem com essa pegada de destruir qualquer regime de Estado, qualquer regime supostamente aí ditatorial também, e passa a entregar às pessoas, à classe trabalhadora, o poder de tudo, onde as pessoas vão poder trabalhar e absorver aquele fruto do trabalho, aqueles lucros para si. Então, é importante sabermos a diferença entre essas três palavras, esses três significados. Porque quando nós falamos o seguinte, no Brasil, por exemplo, estamos vivendo um período comunista no Brasil, nós estamos falando errado. Né? Porque se existe uma intervenção do Estado no nosso país, então não é comunismo, é socialismo. E nós estaremos estendendo esse estudo também, aproveitando, e falando um pouco sobre o keynesianismo, que na verdade, é o que o Brasil hoje está passando, os estados, nosso estado do Pará, Altamira, ele está vivendo aí esse período com essas teorias mais próximas às teorias de Keynes. O que é isso? Bom, o keynesianismo é aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos mais próximo da didática que estamos vivendo. Quando nós vemos aí o Estado dizendo que a gente pode trabalhar a hora que a gente tem que sair na rua, o que a gente tem que comer, o que a gente tem que vestir, isso é uma intervenção do governo que é defendida por Keynes. Bom, o liberalismo, segundo ele, não funciona porque dá muita liberdade e isso pode se perder, né, e dar errado. O comunismo, ele diz ali o seguinte, que o Estado não deve existir, quem tem que controlar tudo é a classe trabalhadora. E o socialismo, na verdade, não entra nisso, porque o socialismo ele é extremamente intervencionista. E Keynes diz o seguinte, olha, nós precisamos ter um equilíbrio entre isso aí. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser totalmente detentores de tudo, e também nós não podemos ser ausentes 100%, como é no caso do comunismo. Nós precisamos de quê? Nós precisamos ter um Estado que intervenha na economia, que intervenha na vida da iniciativa privada para gerar uma espécie de regulamentação, onde ele fala lá o seguinte, de que o setor produtivo vai produzir, mas o Estado vai dizer aonde ele deve investir, quanto é, e vai taxar ele por isso também. Então, o que nós vivemos hoje, né, quando o Estado faz esses decretos aí, por exemplo, mandando fechar o comércio, não é comunismo, porque no comunismo nós já sabemos que não existe Estado. E também não é o socialismo, porque o socialismo ele detém tudo, o Estado detém tudo, e na verdade nem existiria essas empresas e essas lojas, seriam tudo do Estado. Então, nós estamos próximos de quem? Do keynesianismo, onde ele deixa as empresas trabalharem, mas de que forma? Ele regulando tudo, ele dizendo tudo, falando, olha, você não pode abrir, porque se você abrir, eu vou mandar te prender, que é o que estamos vivendo. Então, o keynesianismo é isso, é essa intervenção do Estado, né, dizendo assim, olha, eu estou aqui, vocês vão produzir, mas é eu que vou controlar e dizer como é que funciona. E também é ele que vai tomar algumas coisas para si. Construções civis, abertura de estradas, e com isso vai falar o seguinte, olha, o desemprego, nós vamos controlar esse desemprego porque nós estaremos aí abrindo uma rodovia e empregando esse pessoal para essa rodovia. Então, pessoal, resumidamente, é isso que são os termos, para a gente poder saber. O estudo, bem detalhado de cada tópico desse, ele leva horas, dias para aprendermos. Mas, de uma forma bem sucinta, eu estou aqui passando para vocês o que são esses termos e basicamente o que eles funcionam. E eu espero que todos
possam se interessar e aprender e pesquisar. E depois a gente vai estar discutindo aqui também mais. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente tem o nosso grupo para fazer isso aí. Um forte abraço e até mais.